Bom dia, terceiros anos, novamente nesse formato, né? Que já está se tornando comum, infelizmente, para nós. Então, depois dessa longa pausa que nós tivemos, eu resolvi voltar com a correção dos exercícios para a gente dar uma revisada aí no que a gente viu, tá? Aluno que não entregou esses exercícios no Classroom, vai poder entregar mesmo você tendo corrigido? Vai. Valendo no máximo 2. Ou seja, se valesse 3, vai valer 2. Se valesse 2, vai valer 1. Se valesse 1, eu vou pedir para refazer, não vou aceitar, né? Porque aí com resposta, pelo amor de Deus, faz direito. Professor, eu tirei 1 porque eu fiz de qualquer jeito, achei que você não ia olhar. E eu posso tentar fazer, melhorar, corrigir, te mandar novamente? Pode. Professora, eu fiz de conta que eu não entendi que não podia ser digitado. Não fiz manuscrito no caderno, você me devolveu, me deu 0, posso refazer? Manuscrito no caderno, copiando as questões bonitinho, valendo 2? Pode, tá? Você sempre vai liberar dessa forma, professora? Não, é a primeira atividade do ano, então alguns alunos estão me testando, né, normal. Outros alunos já me conhecem, já fizeram tudo direitinho, muitas salas, né, eram minhas de segundos anos. E outros alunos estão com preguiça aí, né? Então vamos acordar, gente, porque o ano começou. Não da forma que gostaríamos, mas começou. Então vamos lá. Primeira questão. Outra coisa, tem que ser pelo Classroom. Eu não abro pelo WhatsApp atividade nenhuma, eu não tenho como arquivar essa atividade, eu não tenho onde colocar nota, as notas de vocês estão no Classroom para depois eu somar a média. Então, a atividade tem que estar no Classroom. Eu estou com dificuldade, se eu puder ajudar, eu ajudo, senão eu encaminho para o professor Protec ajudar vocês, tá bom? E vocês têm que conseguir, gente, resolver isso, porque todos os professores, a escola optou pelo Classroom, então não vai ser a simbiologia que vai prejudicar vocês, tá bom? Então vamos lá, primeira questão, vamos voltar aí para os exercícios. O que é espécie? Espécies são indivíduos semelhantes entre si que ao cruzarem geram descendentes férteis. Eu vi muitas definições incompletas de espécie, porque para ela ser completa tem que dizer que ao cruzarem esses indivíduos eles geram descendentes férteis. Então não aceitei, né? De certa forma, né? Porque a gente corrige tudo mais ou menos, dou uma nota aí de 1 a 3, então perdeu nota, digamos assim. Vi respostas mais com definições mais atuais, né? Mais modernas, digamos assim, né? A espécie são indivíduos semelhantes fisiologicamente, né? Molecularmente, né? Que é o estudo e análise do DNA. Principalmente quando eu falar de seres que eu não tenho mais como cruzar eles entre si, mas possuo material para análise, por exemplo, fica mais fácil. Mas ainda a definição mais aceita e mais completa é indivíduos semelhantes entre si, que ao cruzarem gerem descendentes férteis. Não que eu não aceitei as outras. Teve muito aluno que colocou como complemento, tá? Beleza. Mas tem que estar. Que são semelhantes entre si, que geram descendentes férteis, é muito importante. Aí embaixo eu coloquei uma aulinha aí, né? Uma coisinha a mais. Indivíduos da mesma espécie geram filhotes férteis, né? Então, por exemplo, alce fêmea, alce macho, tem um filhotinho fértil, um alce que vai ter um filhotinho um dia. Agora, o exemplo mais comum, a égua e o jumento, eles cruzam e tem a mula, tá? Mas a égua e o jumento não são da mesma espécie, né? A égua é da mesma espécie que o cavalo, o jumento da jumenta. Por quê, professora, se eles têm um filhote? Porque a mula é infértil. Ela não vai ter filhotinhos, tá? Então, é um exemplo de cruzamento entre espécies diferentes que geram descendentes, mas não são férteis. Por isso que não... Desculpa, gente, mexi aqui na perna do negócio. Meu Deus. Geram descendentes férteis. Balançou tudo. Voltou? Agora eu tô de lado. Meu Deus. Foi. Belezinha? Segunda questão. Qual o grupo mais homogêneo? Homogêneo, homo, igual, mais semelhante entre si. O grupo formado de indivíduos de mesma família, mas de gêneros diferentes. Arruma, que eu coloquei como ordem, é gênero. Ou de grupos formados por indivíduos do mesmo filho, mas de classes diferentes. Então a pergunta é, quais são os seres mais semelhantes da mesma família ou do mesmo filo? Mais semelhante é que tem mais características em comum, vai ser sempre o que está mais próximo de espécie.
Por isso que eu tenho que saber a ordem da categoria taxonômica, como eu disse. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tá? Quem tá mais próximo de espécie? Família. Então, essa é a resposta, tá? Grupo mais homogêneo, formado por indivíduos da mesma família, pois dividem mais características em comum do que a de seres de mesmo filo, que vai ter uma biodiversidade muito maior dentro desse filo, tá bom? Então, eu tenho que saber a ordem para conseguir fazer exercícios como esse, por exemplo. A segunda regra é da nomenclatura, tá? Eu peguei esse quadro, eu achei interessante porque ele já dá exemplo, né? Então, o nome científico, ele tem o gênero e o epíteto específico, né? E o nome específico daquela espécie, melhor dizendo, tá? Devem ser escritos em latim ou latinizados. Teve uma aluna que me perguntou no Meet, professora, e chinês que é mandarim, por exemplo, vai escrever o nome científico em latim? Eu falei, vai, porque o nome é universal. Mas eu esqueci de falar um outro detalhe para ele. Artigos científicos normalmente são escritos em inglês, tá? Porque também é uma língua mais universal aí, né? Mais conhecida mundialmente, não falada mundialmente, mas é mais conhecida, mais trabalhada aí. Então, se eu for fazer um artigo, eu vou até escrever ele em português, mas a hora que eu publicar ele é em inglês, tá? Então, mandarim, o chinês, a língua que for, ele vai fazer o seu artigo científico em inglês e colocar o nome científico em latim, tá bom? Deve ser escritas em latim. Primeira letra corresponde ao gênero, sempre maiúscula. Segunda corresponde só àquela espécie, letra minúscula. E destacado do texto. Tem que ter todas essas regrinhas aí, tá bom? Tranquilinho, né? Aqui um cladograma. Qual grupo? Quais possuem o maior parentesco? O grupo A e o grupo D ou o grupo D e o grupo E? Gente, eu tenho que saber ler um cladograma. Então, deixa eu apagar aqui. Voltar. Ó, o grupo A, ele não tem nenhuma das características descritas no cladograma, tá? O grupo B tem a característica 1. Cadê a caneta? Meu Deus. Um dia eu paro de brigar com esse negócio. Tem a característica 1. O grupo C tem a característica 1 e a característica 2. O grupo D tem a característica 1, 2 e 3. O grupo E tem a característica 1, 2 e 3. Então, qual grupo, né, divide mais características em comum com o grupo D? O E, gente. É isso. É assim que se lê um cladograma, tá? Isso que é importante, não só saber a resposta. Como eu cheguei até ela, tá? Então, os grupos D e E por possuírem mais características em comum. Ok? Vamos continuar. 5. Quais as vantagens para a comunidade científica em adotar a nomenclatura desenvolvida por Linneo? Palavra-chave. É universal. É o mesmo nome em qualquer lugar do mundo, tá? Facilitando a pesquisa, tá? Então, ó, muitos seres vivos possuem vários nomes populares. Vai depender de onde eu estou falando, em que lugar do mundo eu estou falando. Já o nome científico, ele é único, universal, igual em qualquer lugar do planeta, facilitando o trabalho de pesquisadores que evita erro na hora de identificar uma espécie, tá? É isso. 6. Eu quero saber de onde vocês acharam. Muitos de vocês acharam uma resposta desse exercício. Se alguém me mandar, eu vou agradecer. Em termos evolutivos, o urso polar, que é o ursus marítimos, é mais próximo do urso cinzento, que é o ursus arctos, ou do urso panda gigante, que é o Oilerópodo da Melanoleuca? Justifique sua resposta. Pessoal, eu tô num concurso público, eu tô num vestibular, eu não tenho como pesquisar em lugar nenhum o parentesco desses ursos. Eu tenho como fazer esse exercício? Tenho. Porque o primeiro nome da espécie não corresponde ao gênero, meu Deus, nossa senhora, vocês me deixam nervosa. Quem possui o mesmo gênero do urso polar? O urso cinzento. Então, o mais próximo é o urso cinzento, pois possui o mesmo gênero, ursos. A cinzento divide mais características em comum. Se o panda gigante é da mesma família que eles ou não, eu já não sei, tá? Mas eu sei que eles são da mesma família, do mesmo gênero. Só são de espécies diferentes. Só com esse enunciado eu respondo.
E muito aluno conseguiu uma resposta que fala que o Marítimos é mais próximo do... que o Arctos é mais próximo do Marítimos, ok. Embora eles sejam de gênero e espécies diferentes. Aí já tá todo errado o exercício. Porque tá no enunciado que é o mesmo gênero, tá no nome científico deles. E aí eu queria saber de que exercício, de onde vocês tiraram isso. Se alguém me trazer, agradeço, de coração, tá bom? Mas a resposta é essa, e eu não preciso pesquisar, é só eu olhar o nome científico deles, tá? No caso desse exercício. 7, última, né? Características de todos os reinos. Vamos lá. O primeiro é pluricelular, obrigatoriamente. Então, eu já tiro protozoários, fungos e bactérias, é vegetal ou animal. Eucarionte, continuam com vegetal e animal. Heterótrofos são os animais. 2. Sim, próximo, desculpa. Unicelulares, pode ser protista, fungi ou monera, né? Procariontes, monera. 5, bactéria. Né? As bactérias, que é o reino monera, são os únicos procariontes. Aí eu já resolvi. Próximo, pluricelulares, só não pode ser bactéria. Eucariontes com tecidos organizados. Aí eu já tiro os protistas. Autótrofos. Autótrofo, eucarionte, pluricelular com tecido organizado, vegetal número 1, tá bom? Próximo, unipluricelular, pode ser fungo, pode ser protozoário. Eucarionte, heterótrofo com nutrição por absorção, decomposição, fungo, número 4. E o último, os protistas, unipluricelulares, sem tecido organizado, né? Então, as algas são pluricelulares, mas não possuem formação de tecido, isso é importante vocês saberem. Eucariontes heterótrofos com nutrição por digestão, que é o caso dos protozoários, ou autótrofos fotossintetizantes, que é o caso das algas, número 3. Fechou. Esse é o primeiro exercício de vocês valendo 3 pontos. Próxima aula dessa semana tem vídeo sim. Eu vou estar no Meet para falar com vocês, para tirar dúvida, mas já vou passar a matéria de fungos, porque eu passei bactérias e protozoários, faltou fungos, para passar o trabalho de vocês, para vocês já começarem a fazer o trabalho nessa semana, tá? Então, a próxima aula no Meet com videozinho também. Lógico, quem tem YouTube já sabe que tá lá a aula de fungos e o trabalho, se já quiser ir adiantando. Beijo, boa semana, até a próxima... Boa semana não, até a próxima aula.